Olá a todos! Vou apresentar para vocês revisão integrativa sobre modelagem matemática nos anos iniciais do ensino fundamental. Sou Andréia Patrocínio Marquesepe e participo do programa de pós-graduação em Educação, mestrado profissional em Educação Básica da Universidade Estadual do Norte do Paraná, sob orientação do professor Dr. Jorge Francisco Santiago Marti. Bom, a pesquisa, ela fala um pouquinho sobre a diversidade de autores que temos sobre a modelagem matemática, com o foco nos anos iniciais. A modelagem matemática, então, ela é uma tendência metodológica que ela parte da problematização de situações cotidianas e valoriza o contexto do aluno. E está presente em alguns documentos oficiais, como os Parâmetros Curriculares Nacionais, a Base Nacional Comum Curricular. E dentre os principais autores, então, que falam sobre modelagem matemática, temos o seguinte: temos Barbosa, que ele vai falar que a modelagem ela propicia um ambiente de aprendizagem que leva o aluno a perceber que os modelos matemáticos exercem determinada função na sociedade. Bassanese, que fala que a modelagem matemática ela consiste na arte de transformar problemas da realidade em problemas matemáticos e resolvê-los. Temos Beibenkut e Rein, que vai falar que é um processo, que envolve a obtenção de um modelo matemático. Aí Burak, que vai dizer que condiz com um conjunto de processos, cujo objetivo é construir um paralelo para tentar explicar matematicamente os fenômenos presentes no cotidiano do ser humano. Bom, diante então de vários autores que temos que falam sobre a modelagem matemática, que surge a problemática, Dentre esses principais autores da modelagem matemática, Bassanese, Barbosa, Beibenkut, Rein e Burak, será que existe um autor mais citado pelos pesquisadores nas publicações científicas para trabalhar com os anos iniciais do ensino fundamental? E aí, como objetivo geral, então, analisar quais referências teóricas de modelagem matemática são citadas nas publicações investigadas. E para isso, fizemos uma revisão integrativa sobre a modelagem matemática nesses artigos, em busca desses artigos, e comparamos as características encontradas em cada um deles. Como metodologia, então, a pesquisa ela foi qualitativa. Utilizamos para a base de dados a plataforma Cielo, uma biblioteca eletrônica científica online, cujo objetivo é fazer a divulgação científica. E para fazer essa busca, então, utilizamos as palavras-chave, Educação matemática, anos iniciais e modelagem matemática. Nessa busca, encontramos 34 artigos. E fazendo a leitura, uma pré-leitura desses resumos, desses artigos, vimos que nem todos focavam para os anos iniciais. Como nosso objetivo era os anos iniciais, então encontramos apenas 2 artigos que falavam, que tinham um foco na matemática nos anos iniciais e na modelagem. Então, para corpus da nossa pesquisa, utilizamos apenas 2 artigos. E fizemos a revisão integrativa. A metodologia, então, utilizamos os procedimentos adotados, as etapas adotadas por Souza, Silva e Carvalho, que vai dizer o seguinte: a primeira etapa é a elaboração da pergunta norteadora. Então, elaborou-se a problemática, definiu-se o caminho que ia seguir, as referências bibliográficas relacionadas ao raciocínio teórico dos principais autores de modelagem matemática. E aí, em segundo, veio a busca ou amostragem na literatura, que fez então a procura desses artigos na base eletrônica do Cielo e utilizando como ferramenta de busca as palavras-chave, educação matemática, anos iniciais e modelagem matemática. E aí, em terceiro, então, a coleta de dados, Extraiu-se esses dados dos artigos selecionados, aqueles referenciais utilizados em cada artigo sobre a modelagem matemática, assim como as características da modelagem matemática utilizadas nesses artigos. E aí, em quarto, a análise disso, Foi feita uma análise por meio da leitura e dos apontamentos, e fazendo os apontamentos, dos resultados encontrados em cada um dos artigos. E aí, em quinto, a discussão desses resultados. Então, uma síntese desses resultados, comparando os dados dos artigos
evidenciados na análise. E em sexto, a apresentação dessa revisão, que daí expor e organizar esses dados e as suas relações. Então, como resultado, temos aqui esse quadro, os dois artigos que foram analisados, né? O primeiro, a modelagem matemática nos anos iniciais como perspectiva para o ensino de matemática, um panorama de publicações de 2009 a 2018. Os autores é Vila Uchoa, Soares e Alencar. Então, esses autores eles utilizaram como referenciais da modelagem matemática os seguintes referenciais: Almeida, Silva e Vertuan, 2013, Bimenkult, 2014 e Soares, 2012. Já no outro artigo analisado, Reflexões a respeito do uso da modelagem matemática em aulas nos anos iniciais do ensino fundamental, cujos autores são Tortola e Almeida, eles já utilizaram, né, um referencial que também foi utilizado no outro artigo, que é o referencial de Almeida, de Silva e Vertuan, 2012. E utilizaram também para suas bases sobre modelagem matemática Barbosa, 2001, Bassanese, 2004. Então, no trabalho de Vila Uchoa, Soares e Alencar, eles fizeram um mapeamento em 4 periódicos, né? Os periódicos, o Boletim de Educação Matemática, o Grupo de Estudos de Pesquisa em Educação Matemática, o Educação Matemática e Pesquisa e ZTTQ. Então, nesses 4 periódicos, eles fizeram a busca deles. Eles encontraram 65 artigos nessa busca. Porém, eles selecionaram apenas 3 artigos, porque o foco do trabalho deles também, da pesquisa deles, eram os anos iniciais. E tinha somente 3 artigos que tratavam sobre os anos iniciais. E a pesquisa deles permitiu compreender como que a modelagem matemática ela tem sido utilizada como uma perspectiva inovadora de ensino. Já o trabalho de Tortola e Almeida, ele focou no desempenho dos estudantes ao desenvolverem questões da Prova Brasil e apontam para o potencial da modelagem matemática em abordar conteúdos curriculares. Então, comparando, né, esses 2 trabalhos, a gente vê que os resultados alcançados pelos pesquisadores, eles indicam que, independentemente do referencial teórico utilizado, os resultados foram satisfatórios. Então, a modelagem na sala de aula ela requer uma conduta reflexiva e ativa do docente para auxiliar nas diversas intervenções com os estudantes. E dessa forma, o referencial teórico da modelagem matemática ele não vai interferir no resultado final da proposta, uma vez que ele leva em consideração a autonomia na construção, né, do conhecimento dos sujeitos. Então, como considerações, como conclusões, né, finais, temos o seguinte: as pesquisas elas revelam que o desenvolvimento de atividades com modelagem matemática é uma ferramenta estratégica para potencializar o ensino e aprendizagem de conceitos matemáticos. E a modelagem matemática ela apresenta-se como uma proposta didática que pode ter um grande êxito, né, e se tornar uma importante ferramenta ao docente. A modelagem matemática também, ela parte da problematização de situações do cotidiano, ela valoriza o aluno, né, e seu contexto e tem muito a ser investigada e aprofundada. As análises, elas também revelaram que são mínimas as produções, né, nos anos iniciais do ensino fundamental, apontando assim para a necessidade, né, de mais estudos com essa temática, né, a temática que abordem a temática da modelagem matemática nos anos iniciais do ensino fundamental, porque demonstra, né, possibilidades de enriquecer a prática educacional e contribuir com melhores práticas de ensino. Bom, meus agradecimentos então a todos os organizadores desse encontro de integração, a todos os professores, né, do PEPED da UEMP e ao meu orientador, o professor Jorge. E a todos os avaliadores e os ouvintes, meu muito obrigada. Essas são as referências, né? E me coloco à disposição de todos.